Eu queria só mandar uma pergunta em cima disso aí, a gente está esticadinho de mais uns 10 minutos, talvez. Vamos. Adilson, quando você fala dos biodemos aí tendo sido explodidos, etc., etc., eles se tornaram provavelmente uma questão espiritual, né? Ternário superior, e os que conseguiram fugir ou se isolar, provavelmente vieram alguns para a Terra, imaginei naquele Terra Atlântica aí sendo o caminho natural aí de muitos dos que vieram para cá, Terra isolada, outros mundos aí de alguma forma sendo controlados e paliativamente, ó, na gradação temporal aí foram sendo abertos aí nós como planeta Terra, fomos os últimos aí dos tais exilados de Capela. Suponho que esse seja o raciocínio aí pelo menos do que eu estudei, né? Suponho que esteja mais correto aí nesse sentido. Queria que você falasse um pouco mais desses personagens que hoje se apresentam aí como Yellow Bell e outros, provavelmente nessa mesma linha, eles estão como biodemos e de que forma que se apresentam, por que a gente não consegue, de alguma forma, observá-los, né, mais de perto, no sentido assim, se são seres biológicos, onde que eles estariam, como que a gente poderia acessar, não o Yellow Bell, personagens dessa época, personagens dessa rebelião, enfim. Como é que seria isso? Ou eles já estão encarnando? Como que se dá esse processo? Então, Fábio, muitos do que eu consigo compreender, muitos já somos nós. Então, muitos já somos nós. Outros estão nesse espaço intermediário ainda, que o Rogério fala que estão astralizados. Astralizar simplesmente significa que eles passaram para essa região intermediária, que ele chama na trilogia Terra Atlantis de Shambhala, e outros chamam de Shambhala, ou de Shambhala, alguma coisa assim, que seria uma região, né? Nesse caso seria ali nas proximidades do Himalaia, né? Mas ali no Himalaia é outra coisa, é o Monte Kailash, né? Que é considerada a morada de Shiva, tá? Mas essa região cara, foram basicamente os Mion. Basicamente os Mion. Os Mion são voltados para o tiro, porrada e bomba. Tá? É por isso que Lei Mion ele agiu como agiu, né? Porque algumas coisas ele não aceitava muito bem, não. Tá? Das atitudes de Sofia, principalmente a questão da passividade e do não atendimento sequer para dar uma resposta do tipo não sei. Entendeu? Então, isso complicou bastante, João. Porque da mesma forma como nós temos aqui na Terra, em várias culturas, por exemplo, na própria cultura hindu, você tem os kshatriyas, ou kshatriyas, que eram as criaturas voltadas para a guerra, né, ou para o conflito armado, também dentro da linha biodemo tinha aqueles que eram mais voltados não para o uso estritamente da sua capacidade intelectual, mas de outras coisas também. Tá? Então, esses seres eles chegaram num ponto tal de conflito entre eles mesmos que acabaram partindo para o conflito armado. Então, o motivo básico foi é que eles viram todas as portas fechadas para a busca de respostas que hoje nós temos e a gente tenta, na medida do possível, né, ou na medida que a gente pode imaginar, a gente tenta gerar algum tipo de
de reflexão. E nem isso foi possível para eles, né, da parte de Sofia. Entendeu? Então, isso foi o que gerou mais esses tipos de problemas. Tá bom? Agora, eu perdi a minha linha daquilo que eu estava falando para o Fábio. Lembra aí, Fábio, como é que ele estava te respondendo? Dessa astralização, né, aí a gente não tem essa conexão natural, porque não estão na terceira dimensão, provavelmente na terceira densidade, como o Ari Barbosa costuma chamar. Sim. E aí, nesse sentido, eles ficam meio que inacessíveis, talvez através da mediunidade de alguns, ou através dos desdobramentos, enfim. Evolui aí, se é que eu consegui me fazer... Não, sim, peguei. De fato, como ocorre com a própria Giane, né? A Giane Miranda, a nossa querida, ela é uma graça, é uma linda. Ela, como médium, né? Dentro da capacidade dela, ela consegue acessar esse ser. E esse ser consegue, vibratoriamente, acessar os arquivos dela própria e fazer uso, troca de arquivos entre eles para que ela possa escrever e discorrer sobre aquilo que ele quer passar daquilo que eles vivenciaram. Né? Então, o que a gente pode dizer? Que seria um nível de dimensão, da forma como eu entendo, um nível de dimensão intermediário. Ele não é um ser espiritual, tá? Não é um ser espiritual, porque ele, em tese, não perdeu o corpo físico dele, tá? Mas também não é um ser material. Né? Ou seja, ele está numa região intermediária em que ele consegue acessar vibratoriamente o cérebro de Giane. Da mesma forma como o próprio Lénion, que também estava nessa condição astralizada, conseguia acessar o cérebro das criaturas que ele pretendia influenciar. No caso, o mais comum da gente se lembrar aí do próprio Hitler. E de várias outras criaturas que ele também jogou contra as obras de Javé ou do próprio Sofia, né? Que, sendo Sofia o representante direto de Javé, aqui nesse nosso universo, ele se postou a partir desse curto-circuito que praticamente ocorreu com ele, que não foi o que de fato ocorreu com Iaulos Bell, né, que para mim eu não curto muito esse nome, né? Eu gosto mais do nome pelo qual eu tenho respeito, né? Pelo qual eu tenho respeito, que é o nome de Lúcifer mesmo, que é o portador da luz porque justamente ele, embora também, em algumas circunstâncias, o próprio Jesus, né, poderia ter sido chamado de Lúcifer, né, de portador da luz, né, o que não seria nenhum demérito ou nenhuma agressão ou nenhum xingamento para ele. Tá? Então, essas criaturas, elas se encontram nessa região intermediária, que é de onde surgiu o projeto, a mensagem Talmo, de onde surgiu a mensagem Talmo, onde um dos biodemos que lá se encontravam astralizados, ele passou a ter determinados tipos de comportamento psíquico que fez com que ele, de fato, começasse a ler coisas e a encontrar coisas nessa região que eram construções fenvãs, né? E daí surge uma série, para quem lê o livro Terra Atlantis, ou a trilogia Terra Atlantis, e não para olhar esse aspecto, então não percebeu, de fato, o que realmente, onde realmente, em que nível realmente se situa
essa trilogia. Porque ali, o Rogério, ele fala de várias coisas que muitas pessoas não perceberam, muitas pessoas não fizeram a leitura que poderiam ter feito, né? E eu não me vanglorio disso, ou de nada daquilo que tenha conseguido perceber, porque isso é à custa de bastante observação. Dedicação mesmo, né? E uma delas foi a própria mensagem tal, né? Que quando eu peguei aquilo ali, eu vi a preciosidade que a gente tinha em 15 frases, mais um título, né? E eu consegui produzir uma interpretação segundo a minha linha de raciocínio. Pode ser que outros venham produzir outras interpretações, né? E que mais para frente eu pegue aquilo lá e reveja vários conceitos ou acrescente outras coisas, porque nada é definitivo, né? Nada é definitivo. Tudo é mutável, né? Da mesma forma como nós, essa própria dimensão ela é mutável. E algum dia, Fábio, ela vai ser acessível para nós. Até onde eu sei, essa astralização foi tecnológica, né? Se eu não me engano, foi... Então, assim, do mesmo jeito que eles astralizaram, possivelmente eles podem se apresentar, né? E talvez seja uma das formas, né? Essa seja uma das formas desse novo contato a partir do movimento que se prevê aí do retorno de Sofia. Suponho que isso ingressa aí dentro desse pacote. Deve ocorrer, sim. Então, seria uma forma, né? Se nós estivermos fisicamente e mentalmente capacitados, talvez a gente mesmo, ou aqueles que foram ex-biodemos, possam ter na sua própria estrutura mental, genética, na sua estrutura física, a capacidade de poder vivenciar esse tipo de experimento. Então, isso eu acho bacana. Isso eu acho uma possibilidade interessante. Você acha, Adilson, que isso não estaria aberto ao homem comum, ao homem médio? Eu penso o seguinte, que somente eu penso que vai estar aberto àqueles que tiveram algum tipo de ligação com uma dessas famílias que estão ligadas ao processador VAL. Então, seriam alguns Yel, alguns Mion, alguns Shalom, alguns VAL, quer dizer, todos os VAL, esses que tenham ligação com o processador, talvez consigam suportar o processo de astralização e depois, e posterior retorno à normalidade. Tá? Mas quem não está ligado a esse processo, eu penso que não. Porque é uma questão de afinidade com o processador. Não, tudo bem. Essa questão de se astralizar, eu até compactuo aí com o seu raciocínio. Mas eu digo assim, em relação ao homem normal, utilizando os 5 sentidos comuns, do homem médio, o homem normal, não conseguiria visualizar? Eu acredito que até na proposta da integração, né, cósmica, isso seja meio que natural. Não, penso que não. Penso que não. Penso que vai continuar vedado ainda somente aqueles que têm ou são clarividentes ou têm algum grau de mediunidade, o que a gente chama de mediunidade, que nós vamos descobrir que essa questão de mediunidade é algo um pouco diferente daquilo que a gente pensa compreender, né? Vai para mim, no meu modo de pensar e de entender, essa condição de acessar, desse tipo de acesso, ainda vai continuar vedado. Ainda vai continuar vedado. Por quê? Por quê? Se você é um praticante de algum tipo de meditação e você consegue produzir psiquicamente, fisicamente, porque é uma produção psíquica e física,
do ser humano. Viagem astral, ou seja, separar o seu eu astral do corpo físico, você consegue acessar essas regiões. Se você não é praticante disso, não tem como. Não é algo assim como se fosse você pegar uma cortina, abrir e você olhar para o lado de lá. Entendeu? Não é algo assim, porque muitas pessoas não iriam muito gostar de algumas coisas que iriam ver. E queriam ver ao seu próprio lado, entendeu, Fábio? Porque não... se a gente for entender, a gente vive aqui em contato direto com o umbral. Isso aqui nosso é umbral. No mínimo. Alguns lugares a gente poderia chamar de regiões trevosas na Terra. Tá? Agora, aquilo que se apresenta para quem tem a capacidade da clarividência, cara, é muito complicado de um ser humano normal olhar para isso e não perder a sanidade. Entendeu? É por isso que penso eu que ainda por algum bom tempo isso deve continuar vedado. Tá? Nas palestras que eu tenho, eu não acompanhei ainda os 100% das palestras do professor Rogério, eu já estou nessa busca incessante aí, mas parece que para cada palestra que eu vejo, ele produz mais umas 3, né? Aí, nesse sentido, eu percebo que ele sempre menciona essa necessidade de ter algum tipo de choque de realidade, alguma coisa mais pujante aí no sentido. Então, por isso que eu estou mais pretenso a assimilar ou aceitar essa ideia de que o homem comum vai passar a ver. De outra forma, aquela questão aí até desse paralelismo com separação do joio do trigo e tal, e o desenvolvimento do quarto cérebro, né, alguma coisa nesse sentido também. Acredito que algumas questões relacionadas a uma nova percepção, enfim, desse paralelo todo que a gente acaba vendo em outras fontes de informação, né, fora da RC, e sem conflitar, de certa forma, com esse raciocínio, mas, por exemplo, quando você vê as pessoas falando sobre a passagem pelo cinturão, essa exposição, né, esqueci agora o nome da constelação lá, do centro do universo, né, nosso da Via Láctea lá, Aldebaran, enfim, coisas dessa natureza, e se colocando aí também como um momento temporal que favoreça essas aberturas, acredito que isso seja um pouco mais abrangente, suponho. Agora, realmente uma conexão um pouco mais íntima, até pegando alguns raciocínios relacionados, por exemplo, a essa busca que me parece o próprio professor Rogério está migrando nessas diferentes cidades aí, até onde eu percebo, fazendo um papel de arrebanhamento de alguns personagens encarnados, né, se não também desencarnados. Eu acho que isso tende a ampliar essa questão para níveis um pouco mais universais aqui. Essa é a minha linha de raciocínio. Sobre esse aspecto, você tem razão, porque essas viagens que ele faz para vários lugares não são aleatórias. Você mesmo, eu não sei há quanto tempo você segue o Rogério. 5 anos, basicamente. 5 anos. Tem outras pessoas que começaram a seguir há mais tempo, que é o caso. Como é que... Puxa vida. Eu sou péssimo para... É alguém do nosso grupo? A Tati? Berriel? Não, homem. Ele fez aquele monte de vídeos. O Cristiano? Isso! Cristiano.
Quando eu peguei alguns textos do Cristiano, falei, cara, a gente precisa de pessoas que pensem como você está pensando. Não importa se isso está certo ou se está errado. Né? O Rogério sempre fala isso, Fábio. Tá? Então, essas idas e vindas dele para vários lugares, né, tem essa propriedade. Quando você ouve alguma coisa daquilo que ele fala, cara, aquilo ali te dá um beliscão. Sabe aquele beliscão que você toma assim na costela, assim, e que você dá até aquele pulo? Né? É mais ou menos isso, Fábio, que ele está fazendo. Ele tá... Mas nem todos sentem, né? Nem todos sentem. Por quê? Porque é por isso que ele precisa ir para vários lugares, porque aqueles que sentem, porque nós... Sabe aquela questão do centésimo macaco, que a gente sempre fala? Sabe a questão do centésimo macaco? Tá fechado o seu microfone. Ele está precisando, na verdade, arrebanhar milhares, né, num pensamento comum, numa egrégora comum, para poder fazer aquele movimento do Javé, né? Criar uma massa crítica, né? Exato. Só que esse número aí, hoje, ele falava que era em torno de umas 500 milhões de pessoas, mais ou menos, para dar a base para que o campo mórfico da espécie... Quantos é agora, João? 400 milhões. 400 milhões de pessoas. 400 milhões. Você acha que em 18 mil anos a gente consegue isso, Fábio? Se ampliar esse número de encarnados, se ninguém acabar com a humanidade antes, né? E na realidade... Não, na realidade, 18 mil anos é um tempo razoável. Mas o que acontece? O que ocorre é o seguinte: o que ocorre é que nós precisamos criar uma massa mínima para que essa massa mínima pensante que entenda o que é decifrar a realidade possa se tornar núcleos de propagação de conhecimento. Quando você tem... o que ocorre num processo de fissão nuclear? Você lança um feixe de prótons, esses prótons atingem núcleos atômicos, esses núcleos atômicos eles arrebentam, espalham outros prótons que atingem mais núcleos atômicos, mais, e isso ocorre uma reação em cadeia. É esse o espírito da coisa. É essa a busca que ele está fazendo. Entendeu? É por isso que ele está indo para tantos lugares. Sim. Inclusive para Vitória. Para lugares logo, que ele logo foi. Tem, não, e ele faz essa peregrinação, eu acho muito interessante, né? E ele vai para poucos, às vezes, né? Lógico que está chegando um nível de cansaço, dada a idade, dado o serviço maravilhoso que ele já fez na vida dele, de uma vida, né? Mas acho que até mais de uma vida, se for considerar um homem médio. Ele tem uma capacidade de trabalho gigantesca, mas ele faz, parece-me que faz aquele trabalhinho de formiguinha que vai lá por conta da ovelha desgarrada, né? Sim. Então, é muito interessante e louvável nesse sentido, né?